bem-vindos a mais uma desconstrução clínica. Hoje vamos mergulhar de cabeça em uma questão central sobre um tema fascinante, a fuga de ideias. A gente vai pegar um conceito psiquiátrico super complexo e desconstruir sistematicamente, usando como base um desafio de altíssimo nível da prova de oficial médico psiquiatra de 2025. O objetivo aqui é armar a gente com o entendimento clínico mais refinado possível. O nosso roteiro hoje é super direto. 1. A questão e a resposta. 2. A abordagem clínica e anatômica. 3. Fisiopatologia. 4. Terapêutica e ciência. 5. Diagnósticos diferenciais. E 6. Aquelas dicas de prova que salvam a nossa vida. Então, seção 1. A questão e a resposta. O enunciado da prova de 2025 vai direto ao ponto, em relação às alterações qualitativas do pensamento, como a fuga de ideias é caracterizada. Dominar a semiologia dessas alterações mentais não é apenas para passar em prova, tá? É um pilar absolutamente vital para conseguir fazer diagnósticos diferenciais precisos na loucura que é um plantão de urgência psiquiátrica. E a alternativa correta é a letra D. A fuga de ideias é exatamente isso, uma variação rápida e incessante de temas, mas com a preservação da coerência do relato e da lógica na associação de ideias. E qual é a grande justificativa aqui? O detalhe de ouro é essa preservação da lógica imediata. Pensa assim, o pensamento acelera de uma forma avassaladora. É uma pressão que não dá para controlar. Só que, incrivelmente, os elos daquela corrente de ideias continuam fazendo sentido gramatical e sintático. É isso que separa a fuga de ideias de uma desestruturação psicótica mais grave, onde a pessoa simplesmente perde o nexo total. Vamos para a seção 2, abordagem clínica e anatômica. Bom, como a gente costuma dizer, a clínica é soberana, e a fuga de ideias não é, nem de longe, um sintoma levezinho. Ela é a marca registrada de uma exacerbação psicomotora aguda. Para se ter uma ideia, a gente está falando de uma prevalência em 70 a 85% dos adultos jovens que estão no meio de um episódio de mania grave ou estado misto no transtorno bipolar do tipo 1. Atinge homens e mulheres na mesma proporção e funciona literalmente como um termômetro da gravidade da crise. E na hora da abordagem diagnóstica, não tem atalho. O primeiro passo é o olho no olho, a observação clínica. O paciente está inquieto, tem aquela logorreia torrencial falando sem parar. Depois, é obrigatório correr para o laboratório para descartar outras causas. A gente pede um toxicológico de urina para ver se não tem estimulante na jogada e pede TSH e T4 livre para ter certeza de que não é uma crise de tireotoxicose. A imagem neuroestrutural a gente reserva estritamente para primeiros episódios em pacientes idosos ou se houver algum sinal neurológico focal. Agora, dando uma olhada na abordagem anátomo-topográfica, o que rola no cérebro é um verdadeiro colapso no freio. O córtex pré-frontal dorsolateral perde o controle inibitório. Ao mesmo tempo, algumas variações na densidade do corpo caloso fazem com que os estímulos viajem de um hemisfério para o outro numa velocidade absurda. Essa tempestade de associações desce pelo circuito até inundar a área de Broca. E é por isso que o pensamento acelerado transborda fisicamente para a aceleração motora da fala. Chegamos na seção 3, fisiopatologia e natureza. Falando fisiopatologicamente, o que a gente vê é a falência geral da homeostase cognitiva. Acontece um defeito no filtro de atenção no circuito córtico-estriado-tálamo-cortical. O córtex fica hiperexcitável por causa de uma bagunça dopaminérgica e noradrenérgica. Mas o mais doido de tudo é que as áreas do cérebro responsáveis por monitorar os nossos erros verbais simplesmente reduzem o trabalho. É por isso que o paciente começa a soltar rimas sem sentido nenhum e não tem a menor autocrítica sobre isso. E a aceleração é tão insana, mas tão insana, que supera a capacidade do nervo hipoglosso de mexer a língua, o que faz a pessoa engolir palavras inteiras enquanto fala. Para deixar isso ainda mais visual, a gente pode olhar para os segredos do reino animal, porque a biologia tem paralelos fantásticos. Imagina o processamento de ecolocalização do golfinho, o Tursiops truncatus. É bem parecido com o jeito que a mente em mania faz associações puramente sonoras e cheias de rimas. Já a distratibilidade extrema com qualquer barulhinho do ambiente lembra muito a hipervigilância do suricata, o suricata-suricata. E aquela mudança constante e fluida de temas de pensamento é a mesma mecânica de camuflagem rápida e incessante do polvo, o Octopus vulgaris. Seção 4, terapêutica e ciência.
Na hora da abordagem terapêutica, a precisão tem que ser absoluta. O socorro agudo vem com os antipsicóticos atípicos bloqueando os receptores dopaminérgicos e serotoninérgicos. Em paralelo, estabilizadores como carbonato de lítio precisam estar redoudinhos, com os níveis no sangue cravados entre 0,8 e 1,2 miliequivalentes por litro. E aqui vai um alerta vermelho gigante. É proibido usar anti-inflamatórios e diuréticos tiazídicos junto com o lítio para não causar uma neurotoxicidade severa. E se o caso for muito refratário, a eletroconvulsoterapia é uma ferramenta extremamente eficaz. E sabe o que é mais legal? Toda essa conduta é baseada numa ciência digna de prêmio Nobel. Em 1970, o Julius Axelrod ganhou o prêmio por isolar a Conte e entender a recaptação da noradrenalina. Depois, lá nos anos 2000, o Arvid Carlsson levou o Nobel ao mapear o papel da dopamina. E no mesmo ano, o Eric Kandel desvendou como a plasticidade sináptica funciona, o que explica exatamente como aquele lítio que a gente acabou de falar consegue acalmar o caos dentro dos circuitos da memória. Entrando na seção 5, os diferenciais e alternativas. Vamos fazer a análise das outras alternativas da questão para entender onde estão as pegadinhas. A alternativa A está incorreta porque fala em perda do sentido lógico. A perda total da lógica e aquele esfacelamento da frase caracterizam a desagregação que a gente vê na esquizofrenia. Na fuga de ideias maníaca, por mais rápido que o tema mude, o elo imediato de sentido ainda está ali. A alternativa B também está errada. Ela tenta nos enganar descrevendo um discurso cheio de detalhes irrelevantes. Esse excesso de minúcias e rodeios é a clássica prolixidade, comum em transtornos obsessivos ou epilepsia de lobo temporal. O paciente com fuga de ideias não tem paciência para detalhes. O cérebro dele já está pulando para o próximo assunto. E a alternativa C é outra que vai para o lixo. Ela cita uma interrupção abrupta da fala. Isso tem um nome: bloqueio ou intercepção do pensamento. É um sinal super clássico da esquizofrenia que não tem nada a ver com o fluxo contínuo e acelerado de ideias que a gente está estudando hoje. Finalmente, seção 6, dicas de prova. Uma baita dica de prova, para nunca mais esquecer essas diferenças, é a analogia do trem. Pensa o seguinte: o pensamento normal é um trem expresso, sai da estação A e chega na estação B. O pensamento prolixo é um trem parador. Ele para em todas as cidadezinhas no meio do caminho, mas uma hora chega. A fuga de ideias é um trem-bala que vai mudando de trilho a cada encruzilhada, numa velocidade absurda. Não chega a lugar nenhum, mas continua no trilho. Já na desagregação da esquizofrenia, os trilhos simplesmente somem e o trem descarrila. Fechando com o nosso resumo e os pontos-chave de hoje. Vale lembrar que foi o Kraepelin quem refinou esse conceito no passado. A frase-chave para buscar nas questões é sempre aceleração com preservação da lógica na transição. Cuidado com a grande armadilha. Nunca confundir com fuga dissociativa, que é um transtorno de identidade. E por fim, esse quadro quase sempre explode quando há privação de sono e falta dos remédios estabilizadores. E para encerrar, fica aqui uma reflexão daquelas. Com toda essa biologia frenética acontecendo, desde os polimorfismos genéticos até os circuitos hiperativos, no meio da correria dos plantões modernos, onde tudo é para ontem, será que não estamos deixando passar os sinais sutis dessa aceleração antes da crise estourar de vez? Refinar o nosso olhar logo no comecinho é o que realmente separa um bom médico de um mestre da clínica psiquiátrica. Até a próxima!